Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham o nosso projeto Vida Feliz e, como sempre, dando as nossas boas-vindas a esses queridos que conseguem nos acompanhar ao vivo, como é o caso aí do meu primo Neto, fez muita falta na nossa festa esse fim de semana, meu primo. Muito bacana, festa junina da nossa família. Foi bem legal mesmo, faltou você. Bom dia, Martinha, bom dia, Cecília. Nosso tema hoje é um tema bem interessante e que muito atual, como aliás são os nossos temas que procuramos desenvolver aqui no nosso projeto. Bom dia, Zé Ricardo. Hoje nós vamos falar sobre o fanatismo. E de uma forma bastante interessante, até porque as pessoas, de uma certa maneira, quando ouvem falar de fanatismo, elas geralmente associam a palavra... Tudo bem, Rosa? Luiz deve estar entrando aí também. Lourdinha, Trindade, querida de muito tempo, né, Lourdinha? Quanto tempo, meu Deus. Então estávamos falando que o tema hoje vai ser sobre fanatismo. E geralmente as pessoas, quando ouvem falar nessa palavra fanatismo, fanático, elas associam imediatamente a religião ou política. Não deixa de ser. Até porque os grandes exemplos que a gente tem sobre fanatismo vêm exatamente dessas duas áreas, ou a política ou a religião. Mas se a gente for na definição da palavra fanatismo, é adesão cega e apaixonada a uma ideia, doutrina, partido, religião, causa, ou seja, a ideia que a gente quer trazer aqui é a questão do fanatismo associada a uma ideia, a uma adesão apaixonada, cega por alguma coisa, e que naturalmente pode fazer com que haja uma migração para a intolerância. Então, uma pessoa que é intolerante, que tem uma vinculação às suas ideias, à sua maneira de ser, ou alguma causa que seja, essa postura, ela pode, muitas vezes, levar a até reações violentas, como nós vemos no nosso dia a dia, né? Então, a rejeição que algumas pessoas, se não muitas, têm em relação às ideias, às opiniões de outras pessoas, ela pode gerar situações assim bastante desagradáveis e, como eu falei, até mesmo violentas. Então, o fanático, ele é cego. O fanático, ele única verdade que ele entende é a sua. Então, de alguma forma, a gente tende a achar, a pensar, a lembrar de fanáticos, como eu falei no começo aqui da nossa transmissão, aqueles religiosos fanáticos, aqueles que se vinculam a determinado espectro político, ou mesmo clubes de futebol, enfim. Porém, a nossa ideia hoje aqui é nós fazermos a reflexão em relação ao cuidado que nós devemos ter para não sermos fanáticos em alguma área da nossa ação cotidiana. Até porque ninguém está livre de ser fanático, até mesmo em relação ao que a própria definição da palavra fanatismo propõe para nós. Adesão cega e apaixonada por alguma coisa. Então,
a nossa ideia hoje aqui é trazermos, como nós gostamos sempre de fazer, trazermos para a nossa própria reflexão íntima, olharmos para o espelho e identificarmos em nós se existe algum resquício de fanatismo. Porque a gente pode até se surpreender, porque é fácil perceber o fanatismo, a ação fanática em pessoas do lado de fora, como aliás é uma prática muito comum nossa. Nós conseguimos ter uma facilidade muito grande de perceber os erros, as falhas das pessoas ao nosso redor. Mas o processo inverso, nem sempre nós realizamos como deveríamos realizar. Uma análise aprofundada, criteriosa, imparcial do que nós realmente somos. Então, dentro desse espectro do fanatismo, eu encontrei ontem assim uns toques, né? Não digo conselhos, né? Mas uma ajuda para que nós possamos perceber. Oi, meu amor, bom dia. Para que nós consigamos perceber se em alguma maneira, de alguma forma, nós somos fanáticos. Pô, Paulo, que isso? Eu não sou fanático, não será. Porque existem os casos extremos, como nós já falamos aqui, de fanatismo, que fica até bem fácil de serem percebidos e identificados. Mas será que nós não temos uma postura apaixonada, uma defesa cega do nosso ponto de vista, rígido, que não abre opção nenhuma a outras propostas? Então a ideia nossa é exatamente essa hoje. Então, existem alguns toques que são dados aqui interessantes que eu achei ontem, preparando aqui o nosso encontro, que eu achei interessante trazer para vocês, para nós. Primeiro, como é que eu reajo, né, diante de alguém que pensa diferente de mim? Como é que eu reajo? Então nós precisamos falar para dentro de nós mesmos, olhando no espelho. Diante daqueles que pensam diferente de mim, né, como é que eu reajo? Ou então, quais são os aspectos dentro dessa minha convivência que eu não consigo tolerar quando surge? Ou seja, o que acontece? Qual é o tipo de opinião? Qual é o tipo de situação que aquilo eu não consigo eu reajo muito mal àquela outra ideia, a uma outra perspectiva. Aí em seguida, eu consigo reconhecer que a minha ideia ou a minha maneira de pensar, ela é equivocada? Porque às vezes o que acontece? Pessoas do nosso redor podem chegar para nós e chamar a nossa atenção, ou então trazer para nós uma visão diferente daquela que eu entendo como única verdade, como algo que eu não toco de jeito nenhum. Aquilo ali eu não mexo, porque aquilo é uma verdade cristalina, cristalizada, né? Então, será que eu consigo reconhecer quando a minha maneira de pensar ou a minha ideia ela não condiz com a realidade ou mesmo com a verdade? Ou que eu, durante anos, eu defendi uma ideia, eu abracei uma causa que alguma outra pessoa hoje está me fazendo entender que ela é equivocada? Interessante isso, né? É difícil. Né? Uma outra, e nesse caso, eu consigo mudar de opinião? Eu consigo mudar de postura? Ou eu me sinto até mesmo agredido no momento que alguém chega e fala para mim, ou me traz uma outra verdade, uma outra maneira de pensar, de raciocinar? Como eu me sinto? Porque nós somos muito orgulhosos. Então, a partir do momento que nós nos defrontamos com alguém que traz para nós uma outra maneira de pensar,
uma outra maneira de ver as coisas, qual é a minha reação? Como foi proposto ainda há pouco, né? Então, muitas pessoas não têm até mesmo coragem, né, humildade de reconhecer que aquela ideia, aquela filosofia de vida que move a sua vida há tanto tempo não é a ideal, está até mesmo me fazendo mal. Interessante isso, né? É algo a ser muito pensado, né? Então, hoje em dia, nós vivemos um momento atual extremamente grave, né? Até porque o radicalismo, o fanatismo, né? Ele está, além de estar exacerbado, ele encontra nas redes sociais assim um campo fértil para que as pessoas consigam expor, né, as suas opiniões, mas de maneira às vezes radical, de maneira às vezes até meio violenta, né? E o algoritmo, né, ele acaba trazendo para as pessoas, para todos nós, ele vai cada vez mais nos enclausurando naquela ideia, naquela perspectiva que é a que nos movimenta. Então a gente vai, quanto mais a gente procura dentro das redes sociais especialmente, aquilo que a gente busca, ou aquilo que a gente posta, ou seja, o algoritmo, de uma forma impressionante, ele vai trazendo cada vez mais conteúdos relacionados àquela nossa maneira de ser, aquilo que é o nosso interesse, aquilo que a gente entende que é a verdade absoluta. Então, cada vez mais nós ficamos envolvidos com aquela ideia. E, naturalmente, se não tomarmos o devido cuidado, acabamos nos fanatizando e entendendo que só aquela maneira de ver a coisa é a verdadeira, é a real, é a correta, é a certa. E isso é um grande equívoco. Até porque nós todos somos extremamente diferentes uns dos outros. Não podemos ter a pretensão de achar que a nossa verdade é a única, que a nossa maneira de ser é a correta, é a ideal. Precisamos não ser intolerantes. Isso em qualquer espectro, como eu falei, não só em religião e em política, mas em todos os aspectos da nossa vida. Se não tomarmos o devido cuidado, nós vamos enveredar pela intolerância, pelo fanatismo que cega e acaba, por consequência, gerando problemas graves, como a gente vê na sociedade. Indivíduos intolerantes, indivíduos que são extremamente fanáticos, que não abrem mão daquela sua convicção, partem até mesmo para a violência, exatamente por não tolerar a diferença de opinião, por não tolerar a maneira diferente das pessoas serem, e é um direito que todos nós temos, né? Mateus, queridão, bom dia. PTZJ aqui também, bom dia. É difícil, né, gente? Eu sei, é óbvio que é difícil, não é fácil, porém é um exercício interessante, até porque quem não quer ser respeitado? Todos nós queremos ser respeitados. Então, tenhamos sim as nossas ideias, tenhamos as nossas convicções, mas sempre entendendo que todas as pessoas têm o seu direito de terem suas opiniões, de terem as suas verdades, terem as suas convicções. Agora, claro, existem situações em que opiniões, atitudes são até criminosas, aí é diferente. Agora, tenhamos essa perspectiva de não sermos rígidos, de não sermos, termos uma postura que afasta. Não, vamos tentar nos aproximar do diferente e ver o que aquele supostamente diferente, também tem isso, né, pode nos oferecer. Porque agindo de forma diferente, né, ou seja, diversa dessa postura, talvez nós estejamos perdendo grandes oportunidades de aprendizado. Porque é através das diferenças que nós vamos não só convivendo dentro da sociedade, como também crescendo como seres humanos. Tá bom, meus queridos?
Um beijo gigante para vocês. Daqui a pouco tem jogo do Brasil aí, né? O país para. E eu desejo a todos uma semana de muita paz, sempre de muita reflexão, porque vale muito a pena a gente viver a vida pensando, não deixando sermos levados pela maneira de ser dos outros. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.